Fala, vivente! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida: a relação entre as temperaturas e o uso da geladeira na fermentação da massa. Esse é um tópico que merece muita atenção, uma atenção bastante especial. Então vamos explorar agora mais a fundo tudo isso. Antes de ir para o conteúdo, eu só queria lembrar vocês que tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal. Se você está gostando do conteúdo que a gente apresenta, quer continuar acompanhando, se inscreve, fortalece, e deixa o seu like. Tudo isso ajuda muito a gente a continuar aqui no YouTube criando conteúdo para vocês. As temperaturas têm um papel crucial na fermentação da massa e influenciam de duas formas diferentes a nossa massa. O primeiro é o efeito sobre a estrutura da massa. Uma massa que está fria, ela tende a ter uma estrutura mais rígida, difícil de trabalhar, enquanto, por isso, uma massa a temperatura ambiente é muito mais maleável. O frio endurece temporariamente a massa, mas à medida que ela aquece, essa rigidez desaparece e ela volta a ficar flexível. O segundo efeito é provavelmente o mais importante, que o frio ele desacelera os processos biológicos que ocorrem na massa, especialmente a ação dos fermentos e das enzimas. Quando a massa está numa temperatura mais baixa, o ritmo da fermentação diminui, porque o frio desacelera o trabalho do fermento, fazendo com que essa massa cresça mais vagarosamente. Isso é especialmente útil quando queremos prolongar o tempo de fermentação. Ou seja, se você quiser prolongar, e se você quiser acelerar, basta você tirar da geladeira para acelerar ou deixar na geladeira para você diminuir o tempo de fermentação. Além dos fermentos, temos também a ação das enzimas da nossa massa, e elas continuam trabalhando, embora num ritmo mais lento se estiverem na geladeira. As enzimas têm a função de quebrar os componentes maiores nas partes menores dentro da composição. É um exemplo bastante importante, a atuação das enzimas proteolíticas, que degradam as proteínas do glúten. Isso afeta diretamente a estrutura da massa, tanto no manuseio quanto no resultado final da massa. Isso significa, por exemplo, que com uma pizza de 24 horas, você vai ter uma textura no momento de abrir. Com 72 horas, essa mesma massa já teve muito mais efeito proteolítico, das enzimas proteolíticas. Isso faz com que a textura da massa fique muito mais maleável, até o ponto em que ela não tem mais malha do glúten e ela se rasga, né? Então, em temperaturas mais baixas, a ação dos fermentos e das enzimas é reduzida, o que nos permite conservar mais a longo essa nossa pizza. Mas antes de prosseguir, é importante esclarecer também que atividades biológicas não param completamente, mesmo em temperaturas muito baixas. Dentro de um refrigerador doméstico, por exemplo, o normal é a gente ter uma temperatura ali em cerca de 5 graus, ou até 7, 8 graus. Os processos ali apenas desaceleram, mas não se interrompem. Outra curiosidade é que quando a massa fica muito tempo na geladeira, ela pode mudar de cor, ficando um pouco mais escura. E isso acontece devido à oxidação de alguns compostos ali presentes no trigo, especialmente nas partes externas do grão, o germe ou a casca do grão. Esse escurecimento é uma reação normal e não prejudica a qualidade da massa. Portanto, podemos dizer que o uso do frio na fermentação dessa massa oferece grandes vantagens. Primeiro, ele dá maior controle sobre o processo de fermentação, permitindo que ela ocorra de uma maneira mais lenta, mais dilatada, o que facilita no manuseio e dá também mais margem para corrigir erros. E em segundo lugar, o frio ajuda também a preservar a estrutura da massa por muito mais tempo, o que é especialmente útil em ambientes comerciais, onde a demanda de pizza nem sempre é igual em todos os dias de trabalho. E isso evita muito desperdício. Um outro ponto interessante e importante é que o frio pode causar também a facilitação no trabalho com as massas mais hidratadas. Ao manter uma massa fria, ela fica mais fácil de abrir e modelar, pois o frio reduz temporariamente a sua extensibilidade. Agora, falando sobre temperatura ideal para armazenar a massa, é importante distinguir entre refrigeradores caseiros e os profissionais. Em casa, a temperatura média de um refrigerador costuma ser mais ou menos 6 a 8 graus, enquanto nos resfriadores mais profissionais, a temperatura pode ser mantida aí até de 2 a 4 graus. E isso faz uma grande diferença na massa da pizza, na fermentação e no trabalho das enzimas. Você vê exatamente uma diferença enorme de uma temperatura de 5 para 10 graus.
pode multiplicar em 4 ou 5 vezes a atividade dos fermentos. Isso significa que se no resfriador doméstico você não conseguir manter uma temperatura mais baixa, suficiente, essa massa vai fermentar mais rápido e vai triplicar e vai acabar estourando e você não vai conseguir ter essa gestão ideal da tua massa. Em ambientes mais profissionais, você tem um controle maior sobre a temperatura e, obviamente, sobre a fermentação. Consegue fazer essa gestão sem comprometer a qualidade da massa. Quanto maior o volume da massa, mais tempo ela levará para resfriar completamente. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Grandes volumes de massa, principalmente você que opta por fazer um descanso da massa em bloco, né? Toda a massa da macieira você coloca numa caixa e leva para o descanso antes de porcionar e bolhar, você tem um problema aí, porque essa massa em grande quantidade tem uma dificuldade muito maior da temperatura entrar no centro do produto e chegar lá no coração do produto. Ou seja, você vai ter ela por muitas e muitas horas, além daquelas que você colocou na geladeira, para baixar a temperatura no coração do produto. Então você precisa levar isso em consideração. Resumindo, o uso da geladeira na fermentação da massa é uma ferramenta muito valiosa, especialmente para quem precisa prolongar os tempos de fermentação e garantir uma massa que ao ponto justo, né, ao ponto certo para ser usada no dia seguinte. Porém, é essencial entender também as limitações da tua geladeira, principalmente aquela de casa, e ajustar o teu processo de acordo com a temperatura real que ela atinge. Então é isso, pessoal. O melhor amigo de vocês vai ser sempre o termômetro. Espero que tenham gostado e aprendido algumas coisas novas com esse vídeo e saber então um pouquinho mais sobre como o frio afeta a fermentação da massa. Se você teve alguma dúvida além daquelas que eu falei aqui, bota aqui nos comentários, a gente sempre responde vocês. Caso deseje também se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte branca, da pizza de longa fermentação, aprendendo então sobre a escolha da farinha, técnicas de manipulação da massa, como diferenciar o teu produto da concorrência para ter um rápido crescimento do teu negócio, isso tudo com um conteúdo atualizado e que te garante um suporte contínuo, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o meu curso, o curso Viver de Pizza. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve e também deixa um like para fortalecer o vídeo e aí já pode ativar também o sininho nesse canal para não ficar de fora dos novos vídeos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Bora viver de pizza!